Boa noite, pessoal. Esperando nossa convidada. A luz está boa, o som está funcionando, tudo ok. André, esperar nossa convidada entrar para a gente começar a conversar. Ó, ela chegou, Ivana. Oi, Ivana! Tudo bem? Tudo bem, e você? Pontuais, capricornianas pontuais, Ah, né? deixa eu aumentar meu som aqui, organizar direitinho, fazer o negócio funcionar. É a primeira live que eu faço, então vamos começar dando paciência para algumas coisas, né? Fiz um fundo aqui, Manhattan Connection, não foi nem por conta da vista, que é até muito bonita, mas é por conta do cigarro e da bebida. O André, meu irmão, me proibiu de ficar dentro de casa fumando, então a gente partiu para cá. O meu cenário não é Manhattan, mas ele é super bucólico, ainda mais no frio aqui de Santa Catarina. Fizeram 4 dias de sol, mas à noite, assim como aparece o sol, vem o frio, né? E o vento. Então eu tô recolhida aqui num quarto. Mas eu tô super feliz pelo convite, tá? Principalmente porque eu me sinto muito à vontade conversando contigo e para falar de coisas que interessam, né? Eu acho que a informação ela é muito salutar para todas as pessoas que buscam conhecimento, seja ele vindo de todas as formas de pessoas que queiram comunicar, né? Ninguém precisa ser muito expert para poder querer comunicar coisas boas, né? Porque a gente só tem escutado coisas ruins, né? E É verdade. Nesses últimos tempos é só o que a gente teve, né? Mas eu percebi que nas suas redes foi bem próspera, bem otimista, mencionou bastante do lado positivo, questão de remédios, vacinas, tratamentos, curados, né, dessa pandemia. Isso foi muito positivo. Depende muito do prisma que a gente analisa as coisas, né? é porque, Alexandre, assim, o que acontece? Nós não estamos falando apenas de desde o início de março, na realidade, final de fevereiro, quando até a gente se encontrou no meio de fevereiro, né? No lançamento do novo Q3 na Audi, que até foi uma data que vai ficar marcada para mim, não só por ter sido um evento maravilhoso, de um carro maravilhoso, de uma marca maravilhosa, ai, desculpa, Caí, de uma tecnologia fantástica que a gente sabe que a Audi tem, e não por ser um evento que a minha empresa, a minha equipe fez, mas os eventos da Audi, eles são sempre muito marcantes. Mas porque Brilhante, por sinal. neste dia, eu perdi uma pessoa muito querida na minha vida, que você sabe, minha Eu tia, lembro. referência, juíza. Aí até o Marcelo, nosso amigo, falou assim, Ivana, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu tenho um compromisso, não só comigo, mas com os convidados que foram lá também por convite meu pela Audi, mas que eu sabia que eu tinha que cumprir esse compromisso, ser profissional e depois que acabasse, eu ir para o meu compromisso, que era me despedir da minha tia e tal. E eu te digo até que Deus faz as coisas assim tão perfeitas que a gente nunca fez um evento da Audi de final de semana. A gente sempre faz terça ou quarta. O Marcelo sempre prefere na terça, porque é o nosso dia de sorte, né? A Quarto terça-feira. dia de sorte. Nós temos um dia de sorte que é terça-feira, que não tem futebol, que não tem saída com os amigos, que é, não tem muitos compromissos, né? Que eu sempre falo, segunda, terça e quarta são os dias com menos compromissos na semana. Mas terça e quarta, a pessoa já começa a se animar para ir para um compromisso
O pessoal fica com empresarial. consciência pesada de beber na segunda, na terça, né? É, elas ficam com a consciência pesada, mas quem dera que todos os dias fossem dias. Todos os dias são dias para celebrar. Eu acho que depois do que a gente está vivendo, o fato de você abrir os olhos e respirar já é uma comemoração, né? E, enfim, então, indo por essa linha de raciocínio, eu falo que Deus é perfeito, porque a gente marcou um happy hour, porque tinha que fazer, a gente nunca tinha feito happy hour, e aí não se prolongou muito, terminou na hora que tinha que ser terminado. Eu pude ir para o meu compromisso, dolorido, mas fui cumprir o meu papel ali. E ainda te digo mais, logo depois começou a carnaval, as questões da pandemia, e eu digo o seguinte, se a minha tia tivesse morrido no período da pandemia, tinha sido assim, lamentável, porque realmente ela mereceu as despedidas possíveis e imaginárias. Se despediu em Belém, se despediu na cidade onde ela nasceu, foi enterrada onde ela nasceu, fez o protocolo que ela Você tinha que... manteve o profissionalismo mesmo no momento de dificuldade para você emocional, né? E até para você continuar, Ivana, como a gente já começou conversando pela nossa amizade, deixa eu apresentar você, já superado esses 5 minutos suíços, né, de preliminar. A Ivana é fera do marketing, CEO da Nami Comunicação, tem uma experiência grande aí. Ela me pediu para não me falar os anos de experiência, mas eu vou falar. São 20 anos de experiência, né, Ivan? Conhece bastante e até pegando o gancho para o pessoal entender e saber do que você estava falando, foi o evento da Audi Center Belém, que é seu cliente e agora é nosso também, né, literalmente. É seu Audi cliente Center também. é nosso cliente também agora, eu na área jurídica, você na parte de comunicação. E o que fez a gente se conhecer e dar uma sequência nisso aí foi o brilhantismo dos seus eventos que eu tive a oportunidade de participar. E lá o da Audi foi a primeira vez que a gente conversou a respeito disso, né? Logo depois acompanhei você com outro evento de uma outra marca que teve muita tecnologia, muito conhecimento, a questão do carro girando no laser, e aquilo ali foi fantástico para o mercado de Belém, que não tem tantos com tanta habitualidade. Aquele ali demonstrou um profissionalismo, um conhecimento, um bom gosto e uma excelência da sua parte de fato diferenciada, né? E aí, entrando de fato no nicho que a gente iniciou a conversa, essa parte de comunicação, Ivana, começa mencionando para a gente, leigos como eu, que gostam, mas não entendem, qual é a diferença básica entre marketing, o marketing digital, o endomarketing, o que é o marketing e qual a importância deles para a empresa, a necessidade, principalmente nesse momento que as pessoas entraram muito nas redes sociais. O meu cunhado, ele é do Facebook e ele mencionou que houve um acréscimo de quase 40%, 38% no número de inscritos e de navegações na internet, né? Então, acho que ficou um mercado muito bom para desenvolver esse marketing. Fala para a gente como que você tem tratado, qual é essa diferença e como que as empresas podem iniciar isso para os seus trabalhos internos e externos na comunicação com o cliente. Como eu te falei, nessa história que eu estava contando antes, os 5 minutos suíços, logo em seguida, como a gente tem a expertise de comunicação de crise, o que é comunicação de crise? Imagina você ter uma grande obra e você, logicamente, você vai ter problemas de obra, sejam elas de fiscalização, seja de acidentes, seja de qualquer outra coisa. Então, você precisa ter uma comunicação de crise. Então, você trabalha... Então, eu só estou dando um exemplo do que é comunicação de crise. Os políticos têm que ter a comunicação de crise devido à imagem, devido a problemas no município e devido a denúncias, etc. e tal. Isso não é assessoria de comunicação, isso é comunicação de crise, tá? Então, como a gente atende muitas multinacionais que são fora, que não atuam em Belém, mas têm
algumas operações no estado do Pará, no norte. Logo que começou, eu comecei a trabalhar sábado e domingo direto na agência. Porque eu sempre falo o seguinte, se eu trabalhar em casa, eu não estou trabalhando, né? Então, para você pensar, para você ter uma linha de raciocínio, você precisa estar no seu ambiente, no seu habitat, para poder a O inspiração home office vir. já era habitual para você. É habitual. Eu te confesso que é uma das piores experiências que eu tive durante a pandemia. Foram 3 semanas de home office, porque não rende. A equipe de criação que nós temos também, ela precisa ter uma mentoria muito perto para poder as coisas serem ágeis. Então, eu te confesso que antes de ter as crises dentro de Belém, a gente já estava nessa correria de pandemia e ninguém estava se apercebendo do que estava por vir, entendeu? Então, a gente esteve preparado para isso. Teve muitas empresas que falaram assim, Vânia, eu perdi não sei quantos clientes. Aí eu falei assim, eu perdi um cliente que já estava programado no dia 30 de abril, né, que ainda não tinha sido o ápice da pandemia, mas ela já estava instalada no estado do Pará, em Belém. Eu tive um cliente que já estava programado para sair, eu tive um que pediu uma suspensão até setembro, tá? E eu ganhei vários clientes por conta da pandemia, porque precisavam de uma outra forma de se comunicar. Então, hoje, todo mundo se comunica, todo mundo tem um smartphone, tem um computador, a pessoa se comunica através dos seus canais de comunicação, que são os canais digitais. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, o YouTube, que é uma máxima nos canais digitais, principalmente nesses momentos, nessa nova era que nós estamos vivendo. Então, as empresas, elas tiveram que ativar ou reativar canais esquecidos, como LinkedIn, YouTube, Twitter, para pequenas comunicações. São comunicações diferentes, tá? O que acontece? É muito fácil se comunicar. A informação está na palma da mão, eu tenho aplicativo, eu tenho isso, eu tenho assado, eu tenho cozido. Não. Para você comunicar uma empresa, para você comunicar um escritório de advocacia, você tem que ter profissionais preparados para gerar conteúdos relacionados à tua expertise, entendeu? Mas eu tenho um sobrinho, um primo, que ele faz essas artes, né? Que não são artes, são peças publicitárias, que elas vão para os canais digitais. Então, tudo tem que casar. A identidade visual do cliente, o conteúdo, aquela identidade visual, ela tem que chamar atenção para o conteúdo. Se aquele conteúdo for evasivo e não casar com essa imagem, ela não serviu muito. A comunicação, ela não funcionou. Entra Ivana, naquilo que você mencionou do posicionamento de marca. sim, como foram que os clientes, como os escritórios de advocacia que nós temos dentro da agência, se comportaram? Eles não pararam nem um minuto. Eles usaram as informações, eles usaram os canais para serem informações para os seus clientes e para o público que segue eles. Eles se usaram como canais de informação. Por quê? Porque você pega um perfil no escritório de advocacia, você automaticamente sabe que ele tem um objetivo de ser coerente e de ser sério. Então, os E a gente canais. tem muita limitação com a OAB, né? Então é importante a gente saber delimitar até onde pode e as necessidades. Então, você obedecendo todo o código de ética que a OAB fala em relação à comunicação nos canais digitais dos escritórios de advocacia, de não se promover, mas de comunicar, foram essas estratégias para você continuar mantendo institucionalmente o posicionamento de marca. As pessoas falam assim, o que é posicionamento de marca? Posicionamento de marca é você não sumir.
Não sumir de que forma? De todas as formas que você pode se comunicar. Por mail marketing, pelos canais digitais, pelo WhatsApp, pelas publicações, por mídias exteriores. Claro que não era o momento de investir. As pessoas falam assim, comunicação é gasto. Não é. É investimento, né? Uma boa estratégia de comunicação, ela tem as suas fases. Eu vou investir primeiro nisso para ver se me deu retorno. Eu vou investir naquilo para ver se me dá retorno. O que te dá retorno? São as comunicações onde o seu público-alvo está. Não adianta você investir em todos os canais de comunicação se o teu público-alvo não está lá. Né? É, Aí, isso é, isso é isso é gasto. outro ponto muito importante, né, Ivana? Não só se comunicar, mas se comunicar bem e de forma efetiva, né? Para você também não dar um tiro pulverizado, que você quer atender tudo e todos no local errado, da forma errada, né? Na hora errada. A antiga comunicação, que eu falo que é antes da era digital, as agências de comunicação, elas viviam de FII mensal e de BV de veículos de comunicação. Quando eu falo veículos de comunicação, rádio, jornal e TV aberta, né? Então, o que as agências de comunicação, de publicidade, elas faziam? Elas pegavam, montavam um mapa gigantesco. O cliente falava assim, para eu entrar no varejo, eu tenho que gastar isso. Então, o cara, ele tinha que estar preparado para isso, né? Financeiramente. Então, assim, as pessoas podem não saber, mas eu posso dizer e afirmar. A Neme Comunicação foi uma das primeiras agências de marketing digital do norte do Brasil, quiçá a primeira, tá? Mas como eu não tenho o meu ego muito inflado, eu vou dizer que fomos uma das primeiras. Quer dizer, eu Mas não é tenho um ego importante registrar que você foi uma das pioneiras, ou seja, conhece o mercado a fundo e as transformações, né? Não é de hoje, no que está sendo dito agora, no que está sendo feito hoje. É de algo que foi construído, até mesmo de uma forma estratégica. Outro dia você estava me falando a respeito disso, que as coisas que você posta, que você fala hoje, é pensando no amanhã, nas empresas, na forma como vai ter a reação e como você pode plantar, né? Aquilo que você me disse, o dia que se planta não é o dia que se colhe, né? Não. Então, para tu teres uma ideia, quando eu fiz a minha pós-graduação na UM, em Miami, na Flórida, era uma turma inicial, onde o Brasil ainda usava o ICQ ou o MSN. E eu já estava trabalhando em cima de como o Facebook serviria de plataforma comercial, tá? Quando eu voltei para o Já era do Brasil, Orkut, Ivana. eu adorava, perdi várias fotos, olha, que eu postei lá e não tenho nem como recuperar mais, porque o meu antiquíssimo computador, que eu amava, um Sony Vaio, para te ter uma ideia, na época, ele ficou irrecuperável, então eu perdi tudo. Mas estava E tudo no hoje? Orkut. E hoje, quais são as melhores máquinas? Quais são as melhores plataformas? Eu vi que você falou da questão do LinkedIn, do Instagram. Eu li outro dia, Ivana, não sei se você concorda, uma pessoa que tem uma certa influência mencionando que o WhatsApp é público C, o Facebook público B, o Instagram público A, o LinkedIn estritamente profissional. Procede isso ou você acha que dá para extrair o melhor de cada um, pulverizando de alguma forma aí os interesses? É, eu acho muito perigoso você é, definir os perfis digitais em públicos, né? A, B, C, D. Hoje, os públicos eles estão definidos por faixa etária e comportamento. Então, o que acontece? Qualquer estratégia. Eu tenho um e-book que eu ia lançar agora em março, mas por conta da pandemia não foi possível, porque eu trabalho, quer dizer, eu estou trabalhando muito, então eu não consegui definir, mas eu tenho soltado assim nas minhas redes sociais alguns pontos, alguns pensamentos relacionados. Marketing é comportamento. Eu sempre falo para os meus clientes de varejo, como é que você quer montar uma estratégia
de marketing, de publicidade, de ação, de trade marketing, né? Que chamam, era antiga, o trade marketing é o antigo no media, que é onde encaixam os eventos corporativos. Agora é trade marketing e está tudo segmentado. Se você não sabe o comportamento do seu público-alvo, né? Então, assim, o seu público-alvo, ele está onde o comportamento dele está. Então, vamos falar do público-alvo da Audi. O público-alvo da Audi, ele é completamente conectado. Tem, desde o ano passado, nós trabalhamos todas as plataformas com a Audi. YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, Mail Marketing e WhatsApp. 7. Você conseguiu mensurar onde você teve maior retorno ou maior engajamento dessas redes do público premium da Audi? O público premium da Audi, ele está muito no... Eu não vou falar de relacionamento, tá? Vou falar, se nós não tivéssemos o relacionamento, onde estaria o público da Audi? O público da Audi, ele está no LinkedIn e no Instagram. Só na sua grande maioria, mas ele não deixa de estar no Twitter, no YouTube e no Facebook. Por quê? Porque em cada canal nós oferecemos uma comunicação diferenciada. Né? Você entra no YouTube da Audi. Você muda o conteúdo? Você muda o conteúdo de cada plataforma, não é o mesmo? Não. No Facebook e no Instagram é o mesmo, mas no Twitter, no LinkedIn e no YouTube ele é outro. Né? Então, para te ver como a trabalheira que dá fazer. Né? Então, por exemplo, LinkedIn, YouTube, Twitter, ele não é armazenado todos os dias, mas Facebook e Instagram, ele é armazenado de segunda a sábado. E quando tem datas comemorativas, até domingo. Eu falo para o Marcelo que a gente trabalha para caramba. Entendeu? E atinge a nossa meta. Né? O público prêmio, ele não tem... eu preciso vender 200 carros por mês. Não. Seria o país das maravilhas você vender 200 carros por mês numa loja premium. Que não é isso que acontece. Se isso acontecer, é porque o Brasil chegou num patamar de primeiro mundo. Que é isso que a gente deseja, né? O Brasil é que ele chegue nesse patamar de primeiro mundo. Mas a nossa realidade é outra. Voltando aqui para a nossa realidade, todos os canais, eles atingem o cliente. Mas o que faz o trabalho do marketing, da comunicação da Audi funcionar, é exatamente o relacionamento que gerentes e consultores de venda, eles têm com os clientes, tá? Aí você já está falando da questão do relacionamento um pouco comportamental, da sensibilidade, do trato, e no caso as redes sociais seriam um espelho disso, é isso? Porque, por exemplo, o Marcelo até comentou que tem um grande retorno, mas assim, o Marcelo não é porque ele entrou, não é demagogia, ele é uma pessoa extremamente diplomática, ele é bom de relacionamento, ele é agradável, eu acho que tudo isso faz diferença também, né? Ninguém quer trabalhar ou se envolver com alguém que não tem uma certa cativa, né, para desenvolver um relacionamento. Porque a área de vendas, ou Ivana, essa especificamente, ela é fascinante, mas ela é muito desafiadora. Dizem que a pessoa entra querendo comprar, mas ela não quer que você venda. O que acontece é o seguinte, vou voltar. O Marcelo, na realidade, ele é artista, né? Da área de vendas. Então, eu já conheço o Marcelo desde o tempo da antiga Green, que era Volkswagen, que nós atendíamos a fábrica da Volkswagen no norte. E aí a nossa amizade tem quase o tempo da agência, mais de 22 anos. Isso é brincadeira, mas é por aí. Mas é bom também saber dessa prosperidade, né? Saber que a gente vai evoluindo, crescendo e se desenvolvendo, né? Tem um ditado que fala que homens grandes não nascem grandes, tornam-se grandes, né? E homem a gente está falando de um contexto geral da humanidade, né? A questão da evolução. E aí, o que acontece? Aí ele foi para o Grupo Rodobens,
atendendo a Jeep, e depois ficou muitos anos na Mitsubishi, e depois foi para a Audi, com grande maestria. Já antes da Audi Center Belém, já tinha uma antiga Audi, que por sinal foi minha cliente lá no quilômetro 3, na BR, que era do Ubiratã Novelino, tá? Então a Audi, ela se permaneceu no mercado premium. Você não se permanece apenas pelos produtos que você tem, que são de excelência. Você se permanece pelo relacionamento que você tem com o seu público, né? Isso chama-se marketing de relacionamento. E vender é ser maestro, né? Vender não é para amadores. Vender é para aquela pessoa que tem paciência, que tem cartas na manga, que encanta o cliente. Porque eu digo o seguinte, você pescar o cliente, porque pescar também é uma arte. Você pega, joga um anzol, ou você pode ter a melhor isca, mas o peixe ele não vem, porque o peixe ele é inteligente, é igual o cliente. O cliente ele é inteligente. Então, quando você pesca, além de você ter que ter maestria, você tem que ter paciência. Se você tiver pressa para vender, você não vende. Você tem que encantar o peixe. Você encantou o peixe morde o teu anzol e ele degusta a isca. Você acha que todo mundo é um pouco vendedor, ou pelo menos deveria ser, mano? Todo mundo tem que ser vendedor, né? Todo mundo tem que ter esse charme de vender, porque vender é um charme, né? É uma arte. Então, a pessoa que ela é vendedora, primeiro ela precisa ser atenciosa, ela precisa ser estrategista, ela precisa ter paciência. Ela sabe que uma venda bem feita, ela não sai do dia para a noite, sabe? A não ser que o cara tenha pressa. É muito raro isso. Então, o que acontece? Vender é fácil. Fidelizar é difícil. Você fidelizar cliente, ainda mais premium, que é esse que eu te falo, da classe AA, da classe A, da classe B, você fidelizar esses clientes, essa sim é uma arte. Porque o que acontece? A venda não acabou ali. Você permaneceu teu cliente na tua marca, seja ela qual for, seja automotiva, seja de hotelaria, seja de restaurante, seja de vestuário, calçado, seja de serviços. Isso sim é difícil. Lembrando que nem sempre a culpa é de quem vende ou de quem fideliza. Tem clientes difíceis, né? Aqueles que você engole sapos cururu. Tem aqueles que você já não tem mais paciência porque a pessoa é grosseira. Então, hoje em dia, não tem mais espaço para grosserias, não tem mais espaços para não ser cortês de um lado e de outro, tá? Dizem que o bom vendedor, Ivana, ele não engole um sapo, não. Ele engole a lagoa inteira antes de fazer a venda. Exatamente. E assim, o que eu acho é o seguinte, nós estamos, preste atenção, talvez para algumas pessoas ainda não tenha caído a ficha do novo momento que nós estamos vivendo. Quando tudo voltar ao normal, nada será como antes. Por que eu te digo isso? Porque as pessoas, era onde eu queria voltar para falar. Quando a gente começou a comunicar sobre a pandemia, nós tentamos levar tranquilidade para o público-alvo de cada segmento dos nossos clientes. E olha que são muitos segmentos. Eu atendo o varejo, eu atendo o setor automotivo, atendo o setor judiciário, advogados, escritórios, médicos de várias clínicas, hospitais, deixa eu ver, são tantos serviços que ficaram parados. Escritórios, restaurantes, alimentícios, enfim. Então, são muitos. Então, imagina cada forma de você tranquilizar cada público-alvo desse, onde cada público-alvo desse estava se comportando de uma maneira diferente. E qual é o segredo, Ivana? É a sensibilidade?
Não, primeiro o segredo é tu não ficar doida, né? O segredo é tu entregares o teu trabalho de uma forma que ela seja excelência daquilo que você pensou estar dando certo, essa estratégia está dando certo, tá? Então, assim, eu tive clientes que protelaram muito o fechamento das suas lojas e eu disse, não é o momento de você não protelar. Feche, dê exemplo, né? Dar exemplo é uma das máximas hoje em dia. Eu já estou até passando um assunto que a gente ia conversar na frente. Então, assim, o que a gente fez? Eu trabalhei pra caramba, a minha equipe ficou exausta, aí fomos para o home office, aí dei graças a Deus que saímos do home que eram para terem se digitalizado há anos atrás, protelaram, nós tivemos que digitalizar eles, ir para o e-commerce assim, rápido. E muitos não tinham intimidade com live, com webinar. Nós engatinhamos. É a minha primeira live. Foi, né? Não, Olha, foi a não. Helena tá dizendo assim, como diria Suzana, não tenho paciência para amadores. Nas vendas não dá para ser amador. Não, realmente. Mas eu vou te dizer uma coisa. É interessante esse parêntese que eu vou abrir aqui com o comentário da Helena. A Helena faz parte da tua equipe, né? Ellen. A Ellen. Desculpa, Ellen. é que eu não enxergo muito bem de longe, apesar do óculos. É que ela está morando em Portugal, agora mudou o nome. Está fazendo um mestrado lá, mudou tudo. Agora é Helena. A Ellen. Ela sempre me acompanha, me curte, eu já gosto dela. A Ellen é antenada. Então, foi interessante que semana passada, uma pessoa que prestava serviço para um buffet me mandou uma mensagem assim. E eu já tinha visto o potencial do rapaz. Ele trabalhava de garçom para poder pagar a faculdade dele de design de interiores. Ele me mandou uma mensagem assim: oi, Ivana, tudo bem? Quando eu puder, eu posso te mandar o currículo? Eu falei, olha, eu não estou em Belém, mas tu pode me mandar agora, porque daqui eu vou criar uma oportunidade para ti. E mandei para 3 segmentos. Dois deles eram do segmento dele, de design de interiores, e um, muito inusitado, era o segmento de automóveis. Mandei para um gerente geral, amigo meu, e ele falou assim, adorei o currículo desse cara. Eu vou mandar o RH entrar em contato com ele, porque eu vi que ele já trabalhou de garçom 9 anos. E os melhores vendedores de carro são os garçons. Aí eu falei, jura? Ele disse, Ivana. Eu já fui garçom, Ivana. Eu confesso que eu não acredito, mas eu posso até acreditar. Então, eu também já fui tiradora de chopp, meu filho, nos bares da vida, se tu queres saber. É bom, a gente aprende. Pega muita pedreira na frente, muita gente mal educada. Mas tem muita gente boa também. Sei tirar um chopp como ninguém, né? Os que eu não vendia, eu bebia lá no balcão, tava tudo certo. Tirava até para quem não pedia. Alexandre já foi dona de bar, de boate, de restaurante, então eu sei o que é isso, né? Escravidão, na realidade. Então, ele falei assim, sério, ele disse, o melhor vendedor que eu já tive durante toda a minha carreira na venda de varejo de automotivo foi garçom, sem nenhuma experiência. Hoje o rapaz me passou uma mensagem, disse assim, amanhã eu vou passar pela terceira e última etapa, onde talvez eu seja contratado. Eu falei, querido, você já está contratado, seja você, seja essência, seja essa excelência no atendimento, porque o cliente do varejo, ele quer um sorriso no rosto, ele quer atenção, ele quer que você dê possibilidades para ele. Ele chega lá querendo uma cueca para o marido, né? Vamos dizer isso. Uma cueca. Ele vai levar uma cueca, um pijama e uma meia. Dá possibilidades para ele, sabe? Ainda mais nesses momentos. Vou te contar uma história. Eu estava morrendo de frio aqui. Eu não aguentava mais. Eu falei, olha, eu estou ficando triste aqui. Porque quando o frio, ele deixa a pessoa paralisada. E eu sou muito elétrica. Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o frio não estava me deixando.
Aí eu liguei para a esposa de um amigo meu, que é do varejo de automotivo aqui, da Mitsubishi, e ela, uma mega gerente do varejo também. Aí liguei, eu falei assim, olha só, você foi lá para a Serra do Corvo Branco, que estava menos 6 graus, com uma meia e uma saia, me conta, que eu preciso disso para dormir, pelo menos. Ela disse, Ivana, compra uma meia fio 80 no shopping, assim, assado cozido, Vivarina. e te vira, né? Me deu a deixa. Eu fui lá no shopping para comprar a tal da meia. Aí a mulher, eu falei, você tem meia fio 80? Aí ela disse, tenho, preta. Aí ela falou assim, eu falei, quanto é? Ela falou, R$ 57. Eu já pensando em lavar a meia, falei assim, me vê duas. Ela falou, olha, tem essas aqui. Também em promoção, fio 80, mas é cinza, bordô, e elas custam R$ 20. Eu falei, esquece a preta. Quantas fio 80 você tem? Aí ela disse, eu tenho cinza, bordô, marrom. Eu falei, eu vou levar. Então, quer dizer, aí ela disse, essa também, fio 70, ela serve também para os dias mais quentes. Ou seja, eu ia levar 2 meias, eu levei 8. De R$ 10, de R$ 12, só porque não era preta. Meu amigo, eu vou usar por dentro da calça, ninguém vai ver. E a questão da comunicação também, né? Às vezes as pessoas que não conversam, não se comunicam, acabam não descobrindo novas oportunidades, né? Aí ela falou assim, posso fazer seu cadastro? Eu falei, pode. Aí eu falei, Ivana Carneiro. Ela falou, Carneiro? Aí eu falei, por quê? Eu falei, gente, será que eu já tô tão famosa que a pessoa me reconheceu? Mentira, não foi isso. Ela falava, você tem no SPC, eu consultei aqui. Aí ela falou assim, meu sobrenome também é Carneiro. Aí eu falei assim, então a gente já é parente. Ela falou, não, eu tô achando estranho, porque aqui no Sul é muito difícil ter um carneiro. Eu falei, então a gente é parente de algum rebanho. Já me dá um desconto da família. Mas ela me vendeu muito bem, porque ela viu que eu tinha potencial e eu estava com frio e ela me ofereceu. Eu gastei exatamente R$ 20 a mais do que eu ia gastar com 2 meias. Eu tô com uma sacola cheia de meia. O que eu vou fazer com elas? Dormir, né? Porque eu tô conseguindo dormir e graças a Deus tem 4 dias que tem sol e eu tô sobrevivendo. Porque eu descobri que eu sou um réptil. Eu preciso de sol. A comunicação ajuda muito, Ivan. O João Batista aqui de Brasília está mencionando sobre a arte de vender. É o maior vendedor de vinhos do Centro-Oeste. E acho que é só do Centro-Oeste, não sei se é demais. Ele não me conta muito. Ele é humilde. Tá cheio de vendedor fera aqui hoje na live. Olha o Marcelo aí. Marcelão, o maior vendedor aqui do Norte também. O Tiago que se manifestou. Ó, a Lorena falando da comunicação, como é fundamental. Acho que esse é o tema que mais interessa para o pessoal, a questão da comunicação, e você vai desenvolvendo e criando oportunidades, como diz o outro, vai desencavando, né? É interessante o seguinte, hoje todo mundo quer se comunicar. Mas se comunicar de que forma? Como se comunicar por comunicar ou se comunicar com excelência? Então, é isso que eu falo para os meus colegas. Existem comunicadores e comunicadores, né? Então, assim, se você tem uma empresa séria, sólida, que precisa se comunicar em vários canais, quando eu falo em vários canais, gente, não são só os canais digitais, tá? Você precisa se comunicar com uma imprensa. Ah, mas o meu ramo não precisa disso. Todo mundo precisa, porque a imprensa, ela não quer dizer o impresso, ela quer dizer os portais de notícias. Os comunicólogos, como nós levamos conteúdos também para esses redatores, que eles precisam de conteúdos. Por exemplo, hoje, há uns anos atrás, quando eu tinha uma coluna no Jornal Liberal, um fotógrafo que prestava serviço para mim, Ian Coimbra, talentosíssimo, ele me disse, Ivana, eu fiz umas fotos de um bailarino e ele ganhou uma bolsa para o Canadá, só que ele não tem condições de ir para lá, mas ganhou a bolsa. Não tem condições de se sustentar e nem da passagem. Eu falei assim, me dá essa foto que eu vou dar uma nota sobre ele. E por causa dessa nota, ele conseguiu patrocinadores de empresas, que ele ficou 1 ano ou 2 anos no Canadá.
e estudou, fez a bolsa, voltou para o Brasil. E ele me procurou anteontem pelo Instagram, me agradecendo tudo por causa dessa nota e tal, que eu tinha dado para ele. E eu fiquei mais feliz ainda porque eu não sabia que ele tinha conseguido ir para lá. E ele, mais uma vez, disse assim, eu gostaria de... Deu feedback. Me deu feedback 2 anos depois, mas me deu. Mas que bom, né? E me procurou de novo no Instagram e disse assim, há uns anos atrás você me deu uma oportunidade, agora eu estou participando de um reality show através da TV Cultura e eu sou o único paraense que está na final. E eu queria que as pessoas soubessem que tem um paraense concorrendo. Aí eu falei, agora. Eu peguei a história que ele me mandou, liguei para o editor-chefe do portal Roma News, o Jorge. Falei, Jorge, olha isso aqui. E printei o que ele tinha me agradecido. O Jorge falou, Ivana, eu vou fazer uma matéria com esse rapaz agora. E eu gosto assim, para ontem, né? E assim foi feito. Imagina, Capoeirana. por que a gente não pode comunicar ajudando as pessoas? Né? Então, assim, tem várias formas de comunicar. E comunicar empresarialmente é você comunicar de uma forma positiva. Vamos dizer que aconteceu, você comunicou, deu mal na sua rede social e veio uma avalanche de pessoas tentando te derrubar. A comunicação estratégica de crise, ela entra aí. De que forma? Não rebatendo os comentários negativos, mas se solidarizando com o seu erro e vendo uma forma de você consertar aquela comunicação que não foi legal, né? Porque o que acontece? Hoje nós estamos vivendo uma fase muito, muito sensitiva, eu diria assim. As pessoas, elas se ofendem por muitas coisas, né? Se ofendem, Geração Floco de Neve, que a gente chama. se Palavras ofendem, machucam. se ofendem porque a moça postou uma foto mais seminua, postou porque uma grife internacional não está dando oportunidade para negros, asiáticos, pessoas com deficiência e tal. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada empresa tem o seu perfil de se comportar. Nem todos são obrigados a fazer inclusão de nada, tá? Que isso fique bem claro. Eu não sou exclusiva. Exclusiva, eu digo o seguinte, eu não excluo as pessoas. Pelo contrário, nós temos um canal chamado Jambu News, que é o Jambu Magazine, que lá nós levantamos muito a bandeira da inclusão de forma correta, coerente. Qual é a forma de inclusão correta? Você aceitar todas as formas de amar, sem você mesmo se agredir, entendeu? Para você ter uma ideia, você sabe que eu sou formada em Direito e o meu É verdade, esqueci de mencionar no início. Além de tudo, é formado em Direito. E aí eu tenho pós-graduações em várias áreas, inclusive na área civil, ambiental e agrária. Mas o meu TCC, quando eu me formei, foi os direitos civis dos homossexuais. Presta atenção, que foi há 20 anos atrás, tá? Há 20 anos atrás, você falar de direitos civis dos homossexuais para uma moça tradicional, né, de Belém do Pará, onde o avô foi político, Conservadora. conservador e tal. O meu orientador, telefone fixo, ligou para a casa da minha mãe e disse assim, oi, Eliana, tudo bom? É fulano. Olha só, eu sou orientador da Ivana, então, ela disse que ela vai fazer o TCC dela baseado nos direitos civis dos homossexuais. Aí minha mãe, né? Minha mãe falou, você disse para ela não fazer porque pode pegar muito mal. Aí a minha mãe falou assim, doutor, o senhor falou para ela não fazer? Aí ele disse assim, falei para ela não fazer. Ah, então não se preocupe que ela vai fazer. Nem perca seu tempo porque ela vai fazer. E de que forma? O meu TCC hoje ele está lá na biblioteca de Direito, lá na Federal. Ele é objeto de estudo, porque
eu fiz questão de falar sobre o direito civil, sobre a homossexualidade desde os primórdios até hoje em dia, porque eu já fazia parte do IBDFAN através do convite do meu amigo Zeno Veloso. Então eu era guria, né, como diz aqui no Sul, e já estava metida em confusão. Então, a gente... Essa comunicação é importante também dentro das empresas, né, Ivana? A gente está falando de uma comunicação com o cliente, mas para dentro das empresas também é importante essa comunicação, né? A OAB está com um projeto agora, o André pode falar que está acompanhando a gente, que é o projeto Valentina, que é o projeto de paridade dos direitos da mulher nos cargos e atividades de função mais elevada na gestão da OAB. É interessante isso também, né? Olha, a Ellen, ela pergunta, Nana, você acha que temas como inclusão de gênero e raça nas mídias de empresas tem, de fato, impacto positivo na imagem ou a ausência dela negativamente? Foi como eu falei anteriormente. Você não é, se não é o perfil e a política da sua empresa, você não é obrigada a ir na onda, tá? Por exemplo, eu tenho inclusão de gênero na minha empresa, não porque eu quero incluir eles, porque os talentos chegam através deles. Entendeu? São bons de fato. Eu não contrato currículo, eu contrato essência, eu contrato pessoas, eu contrato caráter, eu contrato talento. Já chegaram pessoas com todas essas características e elas não sabiam mexer elas sabiam mais ou menos mexer nos programas. Eu sempre falo o seguinte. Existe alguma análise comportamental que você faz, Ivana, para conseguir definir esses requisitos de admissibilidade que você está mencionando, do caráter, da essência, algumas perguntas-chave para você compartilhar com a gente, que algumas respostas você já exclui ou inclui? Na realidade, o meu marido deu uma carona para um amigo dele de São Paulo até aqui, aí ele falou assim, e aí, o que você achou do fulano? Eu falei, ainda não concluí a minha análise sintática e morfológica dessa pessoa. Aí aconteceu da gente parar no outro posto de gasolina para tomar um café e tal. Aí depois nós deixamos ele num município aqui perto. Aí eu disse, agora eu concluí quem ele é. Aí ele falou assim, porque para você ser marqueteira, você precisa estudar o comportamento das pessoas. Porque marketing, ela não é esse deslumbre todo que as pessoas acham. Marketing é estratégia, marketing é estatística, marketing é comportamento. Então, eu tenho as pessoas, elas chegam pelos currículos, né? Que os meus colaboradores falam assim, é fraco, é bom, gostei, e não sei o quê. E eu vou tirando, fazendo essa triagem. E eu olho a triagem do que eles estão falando. Porque eu sempre digo o seguinte, no dia que eu aprender a mexer nesses programas todos, tá todo mundo demitido, porque eu sou Orkolov mesmo, eu vou trabalhar de 7 até meia-noite, não tem problema nenhum, eu fico fazendo. Entendeu? Então, eles morrem de medo de eu falar que eu estou aprendendo. E eu sou autodidata, né? Eu vou mexendo e eu vou aprendendo. Curiosa. Então, curiosidade, isso é um dos pontos importantes, né? Você ter a curiosidade de entender, de saber como funciona, qual é o procedimento. Aliás, isso é um tema também muito relevante, né? Muita gente quer o resultado, mas não quer o processo, né? Ou seja, quer pular do pobre para o rico, quer pular do desconhecido para o sucesso, não quer as noites sem dormir, as noites de trabalho sem dormir e por aí vai. O Marcelo está falando que eu já trabalho muito. Então, o que acontece? Aí eles ficam me cobrando, chefe, você não vai fazer entrevista? Só que eu preciso sentir, eu tenho que ter esse feeling. Um feeling meu, tá? Então, aí quando eu digo, chama o fulano para vir aqui. Aí eu faço ele fazer os testes lá. No final de tudo, eu vejo o que a pessoa fez. Se ela não passar no meu crivo de cara do que ela fez, eu nem entrevisto. Quando ela passa, eu fiz agora uma entrevista online com um rapaz que está agora.
Eu falei para ele, eu quis entrevistar ele. Os meninos falaram que o currículo dele ainda estava fraco. Eu falei, não, mas eu quero. Eu quero porque ele tem uma coisa que vocês não têm. Ele falou o quê? Ele falou, ele é programador. E quando o cara é programador, ele é melhor do que o design. Se o cara é programador e ele... Ele é mais empenhado? Não, programador é praticamente um hacker, né? Para ele fazer site, fazer aplicativo, fazer não sei o quê. Digo assim, em geral, tem algumas áreas que você entende que a pessoa tem que suar um pouco mais para chegar onde está, né? O programador é um pouco disso, né? É uma área muito suada para você desenvolver. Muito e rara, viu? Porque são cada vez mais raros os programadores bons, né? E quando o cara é programador e ele quer ir para a área de design gráfico, é porque ele já sentiu que ele evoluiu. Então, eu tô lá para lapidar ele. Aí peguei, entrevistei ele e falei, tudo bom? Tudo bem? Você está feliz com a prova que você fez? Tô. E comecei a perguntar. E aí, me conta mais um pouco de você, qual o horário que você prefere vir. Ele disse, não, eu prefiro vir junto com quem me indicou, que foi um colaborador meu, que é programador também. Aí eu disse, que bom. Aí fui conversando coisas sobre o que ele gostava, né? E foi desenrolando um papo que eu não conversei nada sobre o trabalho. Eu conversei sobre a vida dele, porque eu queria saber quem era aquela pessoa que eu estava colocando dentro da minha empresa. Da onde vem para onde vai? Da onde vem, para onde vai, o que ele gostava de fazer. Aí eu falei, me conta. Eu falei, você sabia que o design gráfico é um artista? Aí ele disse, eu já tive uma banda. Eu falei, teve uma banda? Pô, que bom, eu também toquei piano clássico e tal. Eu não estava entrevistando ele, eu estava conhecendo ele. Sabe por quê? Porque a minha empresa é a minha primeira casa. Eu só durmo e acordo dentro do apartamento. O resto eu passo o dia inteiro dentro daquela empresa. Então, eu preciso saber quem são as pessoas que eu vou trocar energia. Para te ter uma ideia, quando eu abro a sala de criação, que eu sinto que tem alguma coisa errada, eu falo, o que aconteceu? Aí os meninos falam, já chegou a bruxa, né? Tá adivinhando. Eu sinto. Porque quando você tem sinergia com a tua equipe, você sente que tem alguma vibração diferenciada ali. Então, sente quem de fato quer, quem não quer, quem enrola, quem quer crescer, quem quer se desenvolver, quem está ali só passando uma chuva, né? Que a gente também acha ruim treinar, ter um retrabalho depois com outra pessoa. A gente acaba querendo aprimorar aqueles que vão iniciar e terminar a jornada com a gente, né? A Ellen já me conhece, falou assim, contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. É por aí. Então, para mim, eu comprometo. Eu falei assim, eu só preciso de você o seguinte, eu quero que você seja proativo, eu quero que você seja empenhado, eu quero que você saia daqui melhor do que você entrou. E eu quero só te dizer uma coisa, para mim, a verdade mais doída é a verdade que eu quero, porque se for mentira, eu vou saber. Eu não sei como, mas eu vou saber. Entendeu? Então, eu quero a verdade. Então, graças a Deus, eu tenho uma equipe que ela tem esse compromisso comigo com a verdade, tá? Então, eu estou ausente deles. Hoje eu falei para eles, eu quero de novo agradecer a vocês o empenho que vocês têm se dedicado, a evolução que vocês têm tido, mesmo eu dando as coordenadas online, com os novos clientes que entraram, e o quanto eles têm se comprometido. Às vezes tem saído 9, 10 horas da noite de lá, sabe? E eu me sinto corresponsável por ele porque eles são a minha segunda família. Então, eu falo para eles, eu ainda tenho a empresa por amor, né? E vamos falar de remunerações da comunicação. Eu só quero te dizer o seguinte, para quem descontratou as empresas de comunicação, recontrate, sabe? Chegue num valor que você não sacrifique nem humilhe, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, a comunicação, ela é tão importante quanto a advocacia, quanto a medicina, porque todos vocês precisam de comunicação, né? E essa comunicação, ela precisa ter essa sinergia, né? Onde o cliente ele tem uma forma de reclamar, onde ele tenha
uma forma de dizer eu quero mais de ti, eu quero mudar esse pão com ovo, né? Porque a comunicação Quero ir além. eu quero um croissant essa semana, sabe? Eu quero entregar para o meu cliente uma torta diferenciada na Eu sexta-feira, quero ir além. entendeu? Dizem que a concorrência é mais fácil lá em cima, né? Porque é menor. Então, quanto mais você exige excelência, mais você vai se desenvolvendo e vai ganhando musculatura para brigar com os grandes, né? Lá embaixo é um pessoal com pouca exigência, então, infelizmente, você acaba caindo na vala comum de não conseguir desenvolver coisas novas. Mas, Ivana, só para a O gente André não falou, se a perder. Coca-Cola acha que precisa se comunicar, imagina os outros. Não, quero te É, dizer que se essa live cair, tu vai o voltar, viu? André costuma falar, Coca-Cola é isso aí, né? Ô, Ivana, só para a gente finalizar, no meu cálculo aqui, eu nunca fiz live, como eu te falei, não aparece aqui, né? Mas eu estou controlando a hora aqui. Vai faltar Faltam 5 cinco minutos. minutos. Então, se você quiser fazer as considerações, eu tinha pensado em algumas perguntas, eu não fiz quase nenhuma. A gente foi conversando e deixando funcionar, né? Na fluência. Sobre isso que você falou do engajamento, do trabalho em equipe, da sensibilidade, algumas palavras aí, Ivana, para você finalizar a questão da humanização, que você sempre fala, da humanização e o papel social, da reciprocidade, Ivana, do apoio à nossa comunidade, da gente trabalhar junto, engajado, um com o outro, se desenvolvendo e dando suporte para os outros crescerem, né? Muita gente acha que quem ajuda o próximo acaba perdendo o lugar, e não é verdade. A gente acaba ganhando o respeito do próximo. Então, humanização, reciprocidade e com relação à liberdade, mano. 5 minutos, hein? Não extrapola. Corrido. Bom, humanização. Você precisa se comunicar com humanização porque o teu cliente, o teu público-alvo, ele precisa se ver nessa comunicação. Ele precisa sentir que ele precisa desse serviço. Ele precisa dizer, não, eu quero ir para esse escritório de advocacia porque esses caras aí estão falando o que eu estou precisando, né? Aí você... Ivana, mas cada comunicação é diferente. Mas ela precisa ser humanizada para o teu público-alvo. Ele precisa se sentir atendido, ele precisa se ver comprando, né? E se ver, ele precisa daqueles serviços. E uma outra coisa é relacionado à reciprocidade. Todo serviço, seja ele qual for, a comunicação ela precisa ser recíproca, né? Se você tem os canais digitais, você precisa, e se você se propõe a isso, você precisa responder esse canal digital, né? Essa reciprocidade que eu estou falando em relação ao público-alvo que te pede informações. Veja bem, só que isso dos negócios na nossa comunidade, né? É muito importante aplicar isso, não ficar só na teoria, né? não O ficar... pessoal só fala, vamos comprar no armazém da esquina, mas esquece de tantas outras pessoas que estão ao nosso redor, né? A você do marketing, o Marcelo da Audi, o amigo que está na empresa trabalhando no supermercado, tem o supermercado, ou seja, a gente tenta promover a comunidade de uma certa forma, né? O que acontece? Hoje as empresas, elas precisam ser responsáveis, responsivas, elas precisam ter responsabilidade social, tá? Para ela ser uma empresa, vamos dizer, ISO 9002, né? Ela precisa ter responsabilidade tanto com a comunidade quanto com o meio ambiente. Ela precisa ter o mínimo disso. Tá? E esse mínimo, ele pode ser feito através da sua comunicação, através de ações, através de concurso, através de eventos. Mano, 10 segundos para você mandar um beijo para todo mundo, rápido. Eu queria agradecer a todos vocês.